O que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus, o que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Restauração não é fácil, porque a restauração é algo que estava escondido na palavra. As pessoas, João Batista, o restaurador de Israel. Sim, mas quando Jesus abriu a lacuna da igreja, também projetou no final dela a restauração da igreja. Assim como no final do tempo da lei projetou-se a restauração de Israel, também nessa era da igreja da graça projetou-se no final a restauração da igreja. Tanto que Jesus lá em Mateus 17:11, ele diz assim: em verdade vos digo que Elias virá. E se quereis saber, Elias já veio. Aí diz a Bíblia que os discípulos entenderam que ele falava de João Batista, do Elias que já tinha vindo. Mas e o que virá? Examina Malaquias 4, que fala de um Elias que viria para a era da igreja, e vê se você acha aquilo que acontece ali, as profecias de Malaquias 4, vê se se cumpre na vida de João Batista. Nem em sonho se cumpra na minha. Na minha se cumpre. João Batista não deixou nenhuma palavra contra os feiticeiros, nem tocou nesse assunto. Eu fui preso por falar dos feiticeiros. O delegado chegou, bateu na mesa: eu sou delegado, sou espírita, e eu armei para você. Eu falei: opa, Jesus, aí tem galardão, né? E como? Eu, coitado, ainda disse assim: agora você vai me ouvir. Irmão, não ouvi. Não ouvi, porque ele pensou que ele era delegado, pensou que ele seria autoridade. Eu só reconheço uma autoridade, se chama Jesus. Esse é a autoridade. Os outros, se tiverem poder, me mata, mas me calar ou me fazer o que eles pensam que faz com a humanidade, não vai fazer mesmo. Eu fui liberto. Enquanto todo aquele que tem sangue disposto a derramar é livre. Amém? Todo aquele, quem não tem medo da morte, irmão, é um perigo. Não se mete com esse cara, não. Não se mete com um cara que não tem medo da morte, não. É um problema. O que é difícil, a maioria está querendo preservar a vida, mas Jesus falou: quem perder a vida por amor da minha causa, esse vai achar a vida, né? Aí depois o outro delegado, nós estávamos assim já para entrar na cela, um delegado chegou, falou assim, esse depois ficou quietinho, eu tenho visto ele na televisão, mas ele se calou que nem um túmulo, lacrado, uma tumba de faraó, não toca nem no assunto, porque ele viu que aqui, irmão, esta é a primeira igreja que não é composta de ovelhas, mas de leões. Esta é a primeira e única. Aqui é diferente. Aqui estamos dispostos a morrer. Você já viu em outra igreja uma frase dessa aí? Se já viu, traz para mim que eu vou lá beijar os pés do pastor. Vou lá e beijar. Meu amigo, beijo teus pés. Se ele botar uma frase dessa, Bíblia assim, Constituição não, dentro da igreja dele, eu beijo os pés dele. Vai ser difícil. Só se sair daqui do nosso meio. E o delegado, ele, quando estávamos para entrar na cela, ele falou assim: eu sou espírita. Isso já o outro. Foram 3 delegados que se organizaram para a nossa prisão. 3. Então, um foi o primeiro caso. O segundo falou assim, ele mudou o plantão, ele entrou depois, né? Um já tinha saído, entrou o outro, já eram umas 18, 19 horas, íamos ser guardados cautelosamente na cela ali da 6ª DP, até no outro dia irmos para Polinter. Aí o delegado chegou lá, falou assim, eu sou espírita, então vocês vão me bater? Achei aquele instante, estava todo, irmão, parece que estava todo mundo contra nós. Eu tive essa impressão que estava todo mundo contra nós. Um cidadão que a gente nunca viu nada, sou espírita, vai me bater. Ué, por quê? Alguém aqui já bateu em algum espírita? Quem já bateu em espírita aí? Ué, eu não sei o que estava na cabeça deles. Mas ele falou, eu sou espírita, e aí, tu vai me bater? Tinha 2 inspetores, né, que vieram aqui para nos dar ordem de prisão. Tinha 2 inspetores.
estava o irmão Afonso, o companheiro de cárcere. Eu não sou Paulo não, mas tinha um companheiro de cárcere. Eu, Afonso, os 2 inspetores, gente boa demais, e esse delegado aparece lá, um moleque mesmo, dava para ver que era um garoto, com ar, que não tem nada a ver, só é um comentário, tinha um ar grande de homossexual, ele, não é, só me deu não tem nada contra o homossexualismo a nível de que vamos matar, não, nada disso, não aceitamos, como a Escritura diz que tem que ser a nossa postura, assim somos e ponto final, seguimos a Bíblia, somos discípulos da Bíblia. Então ele virou para mim e falou assim, eu sou espírita, e aí, vocês vão me bater? Eu olhei para ele assim e falei, de onde surgiu isso? Pensei, né, falei assim, você podia ter me feito essa pergunta lá fora. Aí ele, por quê? Falei, lá fora eu te dava uma lição de boas maneiras. Ele, vai pregar na cadeia, vai. E foi embora. Os delegados, aí eu fui e preguei dentro da cadeia, fazer o quê? Ele mandou, né? Os delegados pensam, eles ficam loucos quando aparece alguém que não abaixa a orelha para eles. Por quê? Porque eles pensam que são autoridade. E são, para uma população. Para a igreja do Deus vivo, não. Para a igreja do Deus vivo, a nossa visão é que eles são nossos empregados. Eles são pagos pelos impostos. Democracia é o governo do povo. Para a igreja, irmão, a igreja só abaixa a cabeça para Deus. O Senhor da igreja se chama Jesus, Deus. Se a igreja estiver abaixando a cabeça para outras coisas, não é igreja. A igreja se curva só esse livro aqui, ó. Só. Se a igreja estiver se curvando a qualquer outra coisa, não é mais igreja. Como os assembleianos, que se curvaram aos políticos, colocam políticos atrás do seu púlpito, e aqueles políticos parecem ser maior que o povo. Porque não é essa a impressão que a gente sempre tem de quem está atrás do púlpito, está numa espiritualidade maior que Deus colocou, que Deus promoveu. Não é assim? Não é essa a ideia que tem na nossa cabeça? Se lá nas assembleias os políticos tomaram o púlpito, é porque os políticos são maiores que o povo. Aqui não. Aqui não. Aqui o menor vale mais do que toda a raça de político no Congresso Nacional. Todos. Se hoje Jesus dissesse para mim assim, olha, eu tenho muitas vidas para sacrificar, mas você daria um dos leões do teu rebanho para eu sacrificar e preservar todos os políticos de todo o globo terrestre? Eu dizia, Jesus, quer uma espada emprestada? Quer ajuda? Porque o menor aqui vale mais que todos os políticos e ditadores reunidos. Todos. O menor aqui vale mais que o mundo inteiro. O menor, o mais simples. Essa é a minha humilde visão. Né? Lugar de político é no inferno. Então, irmão, estamos fazendo 17 anos assim, com essa simplicidade, com essa alegria, fazendo muitos amigos por aí, né? Inclusive, hoje é dia de eleição e eu fui cumprir a minha obrigação. Porque as propagandas do governo, quando chega a época de eleição, elas são maciças, né? Vote! Não anule seu voto, não vote em branco, vote consciente. Eu gostaria de perguntar, se alguém puder me ajudar, o que é votar consciente? Toda campanha, toda vez o governo bota esse negócio na televisão, vote consciente. O que é votar consciente? Eu descobri hoje, porque a propaganda me veio na cabeça, eu descobri. Votar consciente, tá filmando, né, mano? Tem que filmar, porque senão depois eles acham que eu estou escondido atrás de um microfone. Não, é para jogar para o mundo todo. Votar consciente significa você saber que você está elegendo o mais novo assassino e o mais novo marginal da nação. Isso é votar consciente. Votar consciente é você saber que você está votando num pobre que em poucos dias vai se tornar um milionário da nação, porque vai roubar a balde.
Votar consciente é você saber que o patrimônio do Lula aumentou depois que ele entrou para candidato, aumentou em 1000%. Isso é votar consciente. Votar consciente é você saber que mesmo depois deles serem postos, renunciar e receber impeachment, ainda assim receberão 1 milhão por ano da nação para não fazer nada, como recebe o Collor, como recebe o Lula, como recebe o Fernando Henrique Cardoso, como recebe o Sarney e como recebe agora a Dilma. Você acha que a Dilma saiu do Congresso com uma mão na frente e outra atrás? Ela saiu com uma aposentadoria de 1 milhão por ano. Isso é votar consciente, saber que você está elegendo os novos marginais da nação. Isso é consciência, isso é entendimento, isso é compreensão. Isso é coisa que só Elias tem poder para dizer. Por isso eu digo, sou Elias de Malaquias 4. Quem entrar no nosso caminho, nós vamos massacrar. Massacrar, porque ainda não é chegada a minha hora. Vamos massacrar. Se alguém achou grandioso que Josué disse sol detente em Gibeon e Tulua no vale de Ajalon, eu afirmo que nessa geração verão coisas muito maiores. Nós temos um compromisso com esse livro. Esse livro é o nosso compromisso. Sou sim fanático, louco, maluco, mas apaixonado por esse livro. Sou sim, sou tudo isso e muito mais. Quando as pessoas disserem, esse Tupirani é maluco, você diz assim, é mesmo, ele é maluco, fanático, é louco mesmo. Mas não esquece de dizer, é pela Bíblia. Dei a minha juventude, dei a minha adolescência, a minha juventude. Eu conheci a Escritura ali com 20 e poucos anos. Eu entreguei toda a minha juventude nesse livro. Eu morri. Tem uns que morrem na arena, outros morrem no campo de batalha. Eu morri estudando Bíblia e não estudei Bíblia para chegar aqui agora e ser um covarde. O conhecimento só tem valor quando você põe ele em prática. Dizer que conhece Bíblia, besteira. O diabo também conhece, não pratica. Tiago diz, tu crês que há um só Deus? Tu fazes muito bem. O diabo crê e estremece, ou seja, ele crê muito mais do que tu. Porque ele estremece de saber que há um Deus e que vai julgá-lo. Ele estremece. Então, crer na Escritura, ou conhecer a Escritura, é um primeiro passo. Dar a vida pela Escritura é o último passo. Amém, irmão? Então, você já votou consciente hoje? Eu votei no candidato 1, né? Primeira, eu nem sei para que é eleição, sei lá, olha os quadrinhos, apareceu os quadrinhos lá. Aí eu vou botando 0, 0, 0, 0, no último quadrinho eu ponho 1. Aí aparece escrito lá, número errado. Eu falei, errado para você, para mim tá certo. Pá, confirma. Aí depois vem o 01, 01, número errado. Eu falei, número errado? Não, tá certo, confirma. Acho que eu votei umas 3 vezes, foi isso? 2? Sei lá. Para você ver quanto que eu dou atenção a esse negócio. Eu estava na fila, perguntei para um camarada conhecido, e aí, tem mais um Lula aí para a gente votar, para a nação movimentar uns milhões? Aí as pessoas ficam sem graça. Ô, meu irmão, fala mesmo. Tem verdade que são para ser dita e verdade que é para não ser dita, mas essas são para falar. Fala mesmo. Então, irmão, não são 17 anos conhecendo os políticos, né? As Assembleias de Deus de Madureira têm um orgulho imenso. O da Cobra Coral, como é que chama? César Maia esteve aqui em nosso meio. O Conde, olha, a nossa igreja é uma igreja de elite. O Conde esteve em nosso meio. A Dilma, colocaram no dia que a Dilma foi lá, trocaram até os tapetes. Por que não troca os tapetes para o povo de Deus? No dia que a Dilma foi lá, convocam um buffet e põe a melhor comida da frente. Ô, raça desgraçada. Mas os membros lá estão pedindo cesta básica e eles não dão. Não dão, que eu sei. Vai lá, irmão, tem que ir na secretaria fazer a inscrição.
Aí vai a inscrição, espera. Quando vai lá, a sua inscrição não saiu não, porque a igreja já está ajudando muita gente, está sem dinheiro, mas não falta dinheiro para essa raça dar banquete para Dilma. Isso é 17 anos. Por isso estamos de pé há 17 anos. Porque aqui não tem evangelho social. Pastor sou eu sou pastor. O resto eu não considero pastor. Igreja que político entra e tem acesso a microfone, isso não é igreja, isso é templo de Satanás. Isso é palco do diabo. Igreja é isso aqui é igreja. Eu quero ver político entrar aqui e passar das cadeiras. Não precisamos de político, o que temos é Deus. Não precisamos de político. Nenhum tijolo dessa casa foi oferta de político. Foi suor do povo de Deus. Eu tenho muito orgulho, meu irmão. Por isso eu tenho muita fé. Eu comecei bem, estou bem até aqui e vou concluir a minha missão, nem que seja com o meu sangue assinando no final. Isso é geração Jesus Cristo. Isso são 17 anos. Não somos batistas, metodistas, presbiterianos, wesleyanos. E tem mais, hein? Se eles quiserem vida, vai ter que sentar aqui e ouvir esse prepotente. Se não ouvir, estão ferrados. Então, irmão, 17 anos, com muita alegria, eu digo, Jesus, o Senhor tem sustentado verdadeiramente. E você sabe, irmão, um homem que diz que não tem medo de milícia, e eles estão por aí, estão ouvindo. Um homem que diz que não tem medo de polícia, e eles estão ouvindo. Não tem medo de traficante, e eles estão ouvindo. Não tenho medo de nada, não tenho medo de marinha, exército, aeronáutica. Eu tenho um compromisso com a verdade. A minha língua é para isso, para falar a verdade. A minha língua, eu disse, Jesus, eu te entrego a minha língua no teu altar. E ele disse, então deixa comigo que eu uso. Amém, meu irmão? Se não fosse Deus na minha vida, eu já estaria debaixo de 7 palmas há muito tempo. O simples fato de eu estar de pé é para você olhar e dizer assim, estou vendo Deus. Até um ímpio. Eu estava na casa de um ímpio, antigo conhecido, eu estava na casa do ímpio, apareceu alguém lá que foi visitar o rapaz. Quando eu cheguei lá, quando o rapaz chegou, o outro virou e falou assim, sabe aquele caso, assim, do delegado, da prisão, do tiro? É esse aqui. Aí o outro falou assim, é você aquela história toda? Eu falei, sou eu. Poxa, então eu tenho que tirar até um selfie contigo, o rapaz brincou assim. Eu falei, pode tirar, tá, mas não tirou não, só brincadeira mesmo. Aí o outro que tinha apresentado falou assim, rapaz, eu vou te dizer uma coisa, o simples fato desse homem estar vivo é para se saber que há um Deus. Eu ouvi isso de alguém que eu nunca imaginei que fosse ouvir, alguém que não lê Bíblia, alguém que não está envolvido com oração, alguém que não está envolvido com igreja, e ele disse para o outro, o simples fato desse homem estar vivo é para se saber que há um Deus. E eu te digo, irmão, há um Deus. Há um Deus. E não está distante no céu. Ele passeia no meio do seu povo. Joga fora os teus temores, meu irmão. Joga fora os teus temores. Que Deus tem enviado um anjo para olhar na face dos irmãos. E aquele que tiver medo não vai sobreviver. Porque quem tem medo não tem fé. Quem tem medo não tem confiança. Quem tem medo não sabe quem é o teu Deus que deu a vida do seu filho por ti. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, como não nos dará com ele todas as coisas? Ele nos fará assentar nos lugares celestiais. Nem a morte pode nos deter, porque o sangue de Abel clamava desde a terra. E Deus fez justiça àquele sangue. Está entendendo, meu irmão? Isto se chama restauração. Tem mais, hein? Não somos igreja. A igreja viveu um período, caiu,
Deus levantou a restauração, que somos nós, e nós gritamos para que a igreja acorde. Repara, se alguma profecia, nós somos chamados de igreja. Deus se refere tempo pós-prisão, geração Jesus Cristo, restauração, Elias, mas nós não somos igreja. Igreja é o que ficou para trás. Nós somos um grito que desperta a igreja, e ainda não somos o grito da meia-noite. Nós fazemos conexão entre a igreja, que vai se restaurar, para o grito da meia-noite, que vai trazer a abundante dispensação dos martírios. Então, irmão, eu fui lá votar, e eu votei naqueles que brevemente nos assassinarão. Votei naqueles homens que vão tomar o poder. Quer dizer, eu não votei em ninguém, né? Mas quando se vai votar, é isso que se elege: aqueles que irão nos assassinar. Crente, meu irmão, que conhece o Deus vivo, não vota em ninguém. E foi por isso que Deus mostrou aquela visão do anjo aqui. Eu achei impressionante, eu ouvi aquilo umas 10 vezes. Aquela visão do anjo que chegava e pedia o título de eleitor dos irmãos. Pedia. E quando ele pegava, ele cortava, mas cortava picadinho. Picadinho. Eu não voto em ninguém, porque eu não elejo marginal e assassino. É isso que são os políticos do Brasil, marginais e assassinos. Sabe por quê? Quem está morrendo hoje na fila dos hospitais, o hospital não tem verba, os postos de saúde, o poupa-tempo, a energia está cortada e tudo mais, o povo está no sufoco. Sabe por que o povo está no sufoco? Porque a raça de políticos malditos roubam o dinheiro que deveria estar lá. Então eles são sim assassinos. Cada um que morre numa fila de hospital é culpa da Dilma, é culpa do Lula, é culpa dos vereadores, é culpa dos governadores, é culpa dos prefeitos. O prefeito disse que não tinha dinheiro, mas teve 40 milhões para a Olimpíada, para Olimpíadas. Foi isso, 40 milhões? O prefeito disse que não tinha dinheiro, mas teve para o carnaval. 4 milhões só para 4 escolas de samba. 1 milhão para cada escola de samba. É isso que o governo quer, meu irmão. Um povo iludido, com festa, pulando, se alegrando. Mas você que tem consciência que não faz parte do trampolim do diabo, meu irmão, dobra os joelhos e diz: Deus, ouve o meu clamor, faz justiça na terra dos mortais. E nós temos visto a justiça acontecer. Só nessa campanha, mais de 20 políticos morreram a tiro. Só nessa campanha. Eu assisti no jornal, aquele que tem o Tino Júnior, aquele que diz, não me abandona não, né? Me abandona não. Sabe quem é, não sabe? Naquele jornal eu assisti. E todo mundo desesperado. Nunca se viu tal. Que isso? Numa campanha já foram mortos 20 políticos de lugares diferentes no Brasil inteiro. Mais de 20. Está alarmante. Nunca se viu tal, mas também nunca se viu um povo clamar como nós estamos clamando. Estamos nos reunindo para clamar horas, até ficarmos exauridos e cansados, mas Deus disse: clama que eu vou responder. Então, meu irmão, faça a sua parte. Você conhece o Deus vivo? Então, 17 anos, puxa, parece 1700. Porque o que temos feito são grandes obras que Deus tem realizado através de nós. E esse é o tema da nossa festa, porque é isso que o Senhor nosso Deus tem mostrado em nosso meio, celebrando a justiça. Eu não tenho medo da justiça. Se Deus disser: vou para a terra e vou anunciar justiça, vou fazer justiça, eu já falei: Senhor, estou abrindo as portas, passa primeiro na minha casa, porque eu não tenho medo da justiça, eu ando na verdade. E ponto final. Amém, irmão? O irmão Samuel vai tocar. Cadê? Está com medo também? Está que nem o Cícero.
Celebre, porque grandes coisas está fazendo o Senhor por nós.
Aleluia, irmãos. Então, esse é o nosso ministério. Isto é restauração. Cuida da sua vida, irmão. Vigia, porque para ser restaurador, não pode ficar o tempo todo precisando ser restaurado. Senão a missão não se cumpre. Tem que não ter falha mais. Olhou, se determinou, se obstinou, decidiu que vai morrer pela causa, toca o barco. Entra no teu canto, acha a direção, acha o caminho, aguça os ouvidos para entender os mistérios de Deus, a glória, e vamos em frente. Existe alguma outra causa mais nobre que dar a vida pelo Evangelho? Para muitos pode ter, para nós não. Para nós só existe uma causa, que é o Evangelho. O resto tudo é historinha. Martinho Lutero, ele falou que as faculdades se transformariam, ele falou eu temo, né? Eu temo que as faculdades se transformem em grandes portas do inferno, a menos que elas procurem incutir na mente dos jovens os ensinamentos das Escrituras. Nós já vimos que Martinho Lutero estava certo e sempre estará, porque hoje as faculdades falam de tudo, menos de Deus. As pessoas estudam nas faculdades para se tornarem ateus, para negarem Deus, para se acharem sábios. Mas a porta da salvação é para os humildes, porque o Senhor diz: Pai, graças te dou, porque ocultaste estas coisas dos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos, né? Graças te dou, ó Pai, porque assim te aprouve. Então, irmão, entra por essa porta da humildade, da simplicidade, deixa Deus falar com você. Amém? Nós vamos só cantar mais um hino ainda, né? Um hino que lembra das renúncias que precisamos fazer, da busca de Deus, né? Se te falta paz no coração, se não és capaz de amar o teu irmão, se para perdoar não vês mais condição, sem teu modo de agir, ninguém vê mais unção, é porque tem que parar e procurar ver aonde caiu. Amém? Vamos louvar a Deus com esse hino e já já estaremos encerrando e vamos nos alegrar, vamos nos divertir. Israel tinha algumas festas, nós também temos as nossas. Amém?
uma visão intrigante. Eu via quando num mar muito grande, onde meus olhos alcançavam, eu via esse mar até o horizonte. E eu vi quando por cima dessas águas se formou um caminho fino, muito fino, de águas. E ao redor dele se tornou um abismo profundo, como se fosse um grande redemoinho que levava ao fundo do mar. Então, no final desse caminho, que esse caminho acabava, e na frente dele ficava uma grande roda, assim como um redemoinho profundo, um abismo.
eu vi o Senhor Elias. E no final do caminho o Senhor estava com uma espada, enterrou uma espada que ela ia da ponta até o fim do oceano, no fundo. E esse caminho era tão fino, para ter uma ideia, que a lâmina da espada era esse caminho. Dava certinho na lâmina da espada. E a espada era muito grande. Então eu vi alguns irmãos andando por esse caminho com muito medo, porque era assustador, realmente era assustador essa visão. Esses irmãos vinham, um se segurando no outro, né? E estavam assim com medo. E eu via a mãe conduzindo esses irmãos assim, vindo também temerosa assim, mas indo, ela ia na frente. E o senhor Elias estava na frente sozinho, com essa espada enterrada assim. De repente eu vi uma outra espada que descia do céu e se ligava com a sua espada. E formava duas espadas. Essa espada que vinha da terra se ligava até o céu. Nesse exato momento, as águas pararam de ser águas, se tornaram um chão firme em todo quanto é lugar que eu olhava. E de repente começou a surgir nesse chão firme uma grande cidade. Uma cidade muito grande. E essa cidade foi se formando assim. E aí essa visão, né, teve seu fim. Eu tive uma outra semelhante a essa, que era um mar. E o senhor Elias vinha na frente, mas num caminho entre o mar, com duas colunas, um caminho aberto por entre o mar. Mas esse caminho era tão estreito, que não dava nem para passar de frente, tinha que se passar de lado, apertado esse caminho. E vinha se passando de lado, e alguns irmãos estavam atrás. Essa foi a outra visão que eu tive. Amém. Eu via também nitidamente, muito nítido, quando o templo, né, o chão do templo, pós-prisão, quando o chão não era mais chão, era o céu, era exatamente isso, o céu. E dava para mim olhar lá embaixo e toda a congregação do Centro de Seleção e Justiça estava no ar. Foi uma visão impressionante. Eu olhava para baixo e os irmãos estavam louvando, mas não era mais um chão, era o céu, era exatamente o céu. Não, o chão não existia mais. Amém. Quando o senhor Elias estava falando nos comentários, eu olhei para a porta e vi homens de preto, fortemente armados, adentrando a congregação, apontando armas e adentrando a congregação. Esses homens pareciam uma tropa especial de policiais. Amém. Eu via um anjo entrando com várias espadas debaixo do seu braço, assim, prendendo assim o braço, e com o outro braço ele ia tirando e dando para alguns irmãos. Essas espadas estavam como embrulhadas assim para presente. E eu vi também, na hora do louvor Tem Que Mudar, um anjo novamente tocando o violoncelo na frente ali do altar. Amém. Eu tenho um recado de Deus para a congregação. Muitos estão negligenciando os instrumentos, o aprendizado aos instrumentos, pois a hora está chegando e não haverá mais tempo. Amém. Paz, pastor.
Pastor, no início do culto, quando o Senhor começou a fazer um dedilhado, eu via descer muitos anjos e eles estavam com potes de ouro na mão. E aqueles potes eu ainda não tinha conseguido ver o conteúdo deles. E eu via que eles ficavam posicionados, enfileirados na parede. E depois, pastor, aquela visão tinha cessado e no decorrer do culto ela foi voltando. E eu pude ver alguns anjos com os potes com água. Ele me mostrava bem que era água. E ele vinha até os irmãos, despejava um pouco nos irmãos e alguns lavavam as mãos com essa água. E em seguida vinha um anjo e passava na boca dos irmãos como se fosse um mel bem grosso, transparente. Ele não tinha resíduo de nada dentro. Eu via que ele era bem puro. E em seguida, depois desse processo, anjos voavam em cima dos irmãos. E ali tinha alguns potes que eles despejavam. E quando o que tinha dentro daquele pote caía, eu via que era um pó de ouro bem fino, que caía sobre os irmãos. E a alegria era grande. Eu podia sentir a alegria. Os céus estão em festa. Paz, pastor. Pastor, eu vi os anjos, alguns anjos. Eles iam para o meio do povo. Ele pegava aqueles irmãos que eu tinha visto na visão passada, com asas, e trazia até a frente. Quando esses irmãos chegavam próximos do altar, onde estava o pastor e alguns anjos, eles se curvavam e oravam. E durante a oração deles, pastor, a asa que eu via antes neles não eram tão grandes. E hoje, pastor, as asas deles cresciam de acordo com o que eles iam orando. E eu via que o pastor ficava contemplando. Aquelas asas se abriam. E o Espírito Santo me disse que eles iriam alçar voos mais altos. Amém, pastor. Paz. Pastor, Deus me mostrava enquanto o Senhor falava, saindo da sua boca, era como se o Senhor estivesse jogando pérolas, pedras preciosas e pérolas. Eu via isso nitidamente sendo jogado, saindo da boca do pastor, enquanto o Senhor falava. Foi o que eu vi, pastor. Paz. Pastor, eu vi um anjo se aproximar do irmão Glauber, meu esposo. E aquele anjo vinha com uma espada na mão. E ao se aproximar dele, ele estava como que de cabeça baixa, como se estivesse orando. Aquele anjo tocava a espada na cabeça dele. E ele olhava para o anjo. E aquele anjo entregava a espada com as duas mãos, nas duas mãos dele. E fazia um sinal como se estivesse autorizando para ele ir. Foi o que eu vi, pastor. Paz. Pastor, agora no louvor, nesse último louvor que o senhor estava cantando, tem que mudar? Eu via que a carruagem de fogo entrava novamente dentro do templo e se posicionava à direita do púlpito, para os irmãos à esquerda. E quando aquela carruagem de fogo parava, descia um anjo daquela carruagem, só que ele tinha vestes de guerreiro, um anjo guerreiro. E ele estava com a espada desembainhada. Ele ficava parado olhando para a igreja, esperando um comando. Ele olhava para cada um dos irmãos. Foi o que eu vi, pastor. Paz. Paz do Senhor. Eu vejo, pastor, aqui dentro da congregação, muitas crianças. E Deus já, desde a semana passada, Deus vem me mostrando
muitas crianças aqui dentro da congregação. Na hora do louvor, pastor, um livro de ouro, ele voou, flutuou sobre toda a congregação, tinha diversos nomes escritos nesse livro. E Deus dizia que Deus ia dar entendimento ainda mais para a congregação, aqueles que estavam no livro. O irmão Rômulo, esses dias eu estava em casa orando pelo irmão Rômulo, e um anjo foi até a cama dele e mediu toda a sua estatura, todo o seu corpo. O irmão que está atrás da mãe do Paulo Sérgio, Deus está tocando no seu pulmão. Deus está tocando no seu pulmão nessa manhã. Amém? Até aqui, pastor. Até. Paz, igreja. Ontem, na oração das 6, estava orando e Deus mostrava a cabeça do irmão Rômulo. Ela se abria e entrava um grande facho de luz. E os olhos do irmão Rômulo, pastor, se transformavam numa luneta. Os 2 olhos deles se transformavam numa luneta. E na quinta-feira, quando o irmão Paulo Sérgio estava orando, Deus tinha me dado uma visão de um rolo escuro, só que a visão cessava. E hoje ela retornou. Era um rolo escuro de arame. E alguns irmãos passavam por dentro daquele, tipo um tubo. Passava por dentro daquele tubo. Quando eles passavam, a camisa prendia, as costas arranhavam, sangravam. Mas os irmãos não desistiam, e eles passavam até o final. Para a congregação, o Espírito Santo de Deus me mostrava como vários diamantes à frente dos irmãos. E esses diamantes, eles flutuavam acima da face dos irmãos. E quando esses diamantes ficavam flutuando na face dos irmãos, eu via esses mesmos diamantes sair da congregação e ir até a vários irmãos que estou ouvindo agora pela internet, e vários irmãos que estão também lá na África. E esses diamantes, eles ficavam tão bruto, era tão bruto os diamantes na face dos irmãos. E um diamante era um pouco maior na face do pastor. Então essa visão cessou. Então depois eu via aqui na congregação como um hospital. E nesse hospital havia o Espírito Santo e o pastor. E adentrava nesse hospital 2 pessoas. E essas pessoas falavam assim: eu estou enfermo. Então o Espírito Santo passava para o pastor: aqui está a receita do que você precisa para você melhorar. E essa pessoa tomava aquela receita e ficava curado da sua enfermidade, né? E o Espírito Santo ainda falava que essas pessoas que entrou aqui hoje, Deus está dando para elas a última oportunidade das suas vidas de encontrar a verdadeira palavra que jorra do trono de Deus, que não terão mais a segunda chance. Esta é a sua chance, e agarre com toda a força que Deus está te dando. Até aqui, pastor. Aleluia. Aleluia.